você que quando Deus se calar, é porque Ele está trabalhando ao teu favor. Ei, Deus não se calou para sempre, não, fica tranquilo. É porque Ele está vindo até onde você suporta. Ele está vendo até onde você vai, oh glória. Aleluia. Pastor, mas eu vejo muita gente sendo abençoando, pastor, fazendo coisa errada. E eu que sirvo, fico para trás. Você lembra que Jeremias falou para o Senhor? Jeremias capítulo 12. Eu li aqui na sexta-feira, foi isso? Jeremias capítulo 12. Quem já leu Jeremias? Capítulo 12. Pode sentar, igreja. Aleluia. Ô pastor, está repetindo. Estou repetindo porque tem pessoas aqui que não entenderam o porquê a situação bateu ainda na porta dela ou na porta dela. Ô pastor, não estou entendendo. Você vai entender. Abre aí Jeremias 12. Jeremias 12. Eita Jesus amado. Jeremias capítulo 12, versículo 1 diz: justo é o Senhor quando entro contigo no teu pleito. Contudo falarei contigo do seu juízo, porque prospera o caminho dos perversos. Olha o que Jeremias está dizendo para o Senhor. Jeremias está dizendo: Pai, o povo está sendo abençoado. Eu estou pregando e nada está acontecendo na vida do povo. E o povo ainda está tirando sarro da minha cara. Se você for ler a história de Jeremias, você vai ver que até as crianças tiraram sarro dele. Todos zombaram de Jeremias porque Jeremias estava pregando e nada estava se cumprindo. Jeremias estava pregando 40 anos para um povo que não quer compromisso. Jeremias está pregando, pastora Maria, para um povo que sabe que Deus é Deus, mas não quer entrar na realidade. Não querem se converter. Pastor, então me explica. Se você for andar mais um pouco na Bíblia, você vai ver que Jeremias está pregando. O povo está pé e osso. As mulheres estão comendo teus filhos, a apacenta. A vida daquele povo ficou tão crítico ao ponto dos povos começaram a morrer de fome por não dar ouvido à palavra do Senhor. Mas Jeremias ainda está pregando. Mas agora Jeremias se depara com o povo e pergunta para o Senhor. Começa a se queixar com o Senhor. Pai, por que eu estou pregando e nada acontece? Mas todo mundo sabe que Deus está usando Jeremias para pregar para o povo, para que eles se arrependam, porque os pecados deles estão pior que Sodoma, que Gomorra. O pecado deles está tão grande ao ponto de eles perecerem mesmo não der ouvido à palavra de Deus. Olha isso. Agora Jeremias começa a engagar. Verdade. Quem já não fez isso no céu? Eu já fiz, irmão. Mas tem que ser verdadeiro. Quantas vezes eu falei: Senhor, eu estou pregando verso para uma pessoa e eu igual. Pastor, você falou? Não, sou servo, sou carne também com você. Eu também quero benção. Ah, eu nunca falei isso. Irmão, eu tenho que ser verdadeiro, eu não falei. Quando a luta aperta, o que nos resta é enganação, irmão. Nós começamos a se queixar, não com os outros, mas com Deus. Pai, e eu? Minha casa? E minhas contas? E como que eu fico na história? O mais interessante é que Deus vem para Jeremias no versículo 5, dizendo: Jeremias, se tem fadigas correndo com os que vai de a pé, como poderás correr com os que vão de cavalo? Olha isso.
Sabe o que Deus está falando para Jeremias? Jeremias, se você reclama das provas pequenas que eu te ponho, você poderá passar pelas provas grandes. Olha que interessante, irmão. É, Senhor, aleluia. Irmão, vamos ser sinceros. Quando a gente está na luta, muitas vezes a gente já não é implicado com o Senhor. Outras vezes a gente já não falou, Senhor. Mas o céu quer que nós façamos o quê? Que nós sejamos obedientes. O nosso Deus é tão bom que Deus ele entra no particular de Jeremias. Como assim, pastor? Ele fala para Jeremias: Jeremias, se até os teus parentes gritam com você, são mal educados com você, e no outro dia vem com palavra doce para você e você ainda sério. O que é isso? Quem aqui tem parente, já teve parente que brigou com você no outro dia estava se bebendo? O que é isso? Ou pediu desculpa? O que é aqui? Sabe o que Deus fala para ele? Para Jeremias? Não confie neles. Por que Deus fala isso para Jeremias? Porque Deus está vendo amanhã e sabe que ele vai tornar fazer. Então Deus conhece caráter de pessoa e sabe que a pessoa vai tornar a fazer sempre o mesmo erro. Ô pastor, verdade. Vamos lá. Se você chegar hoje, pregar com uma pessoa que está no mundo, e a pessoa, no momento, ela vai chorar, ela vai se arrepender, mas depois ela vai continuar fazendo as mesmas coisas. É assim quando o marido briga com a mulher: você me perdoa, ela chora, me perdoa, eu não vou fazer de novo, e torna a fazer. Por quê? Entrou na rotina. É a mesma coisa que o pastor fala: ó, vai por aqui, anda por aqui. A pessoa vai: não, pastor, eu vou começar a pegar firme. Aí amanhã ela está lá em outro pensamento. Ela anda por outro. Ela começa a repetir o que ela faz, porque ela já acostumou com aquilo que ela está fazendo. Pastor, o que eu tenho que fazer? Tirar os seus costumes. Você está vendo que o teu costume está fazendo você cair cada dia mais? Não quero, joga fora. Porque a Bíblia diz assim: que há caminho que para o homem parece perfeito, mas é o caminho que conduz à perdição, irmão. Se eu sei que aqui é errado, eu vou tornar a fazer de novo. Quem aqui é dona de casa? Quem aqui gosta de limpar a casa? Se o pastor chegar lá com o pezão cheio de barro, o que vocês vão falar para o pastor? Vamos lá, igreja. Mulheres aí que arrumam a casa. Pastora? Silvana? Hã? É? Silvana? Alguém aqui? Vocês falavam? E arrepender. Vocês podem não estar falando para o pastor que vocês iam arrepender, mas eu garanto que vocês repreendem seus maridos. Você não está vendo que eu limpei aqui, não? É, tem mulher que fala isso. Tá certo? Pode limpar. Você não lava o copo, não? Deixa o copo aqui. Tem mulher que é assim. Ou eu estou mentindo? Tem mulher que é assim. Você está certo, mas tem mulher que pega até o chinelo. Por que, pastor? São costumes. Pessoas que tragam para ela costumes. Como é o costume? Vamos lá. Costume é: você sempre faz aquele detalhe. Uma mulher que não gosta que a pessoa desarruma as coisas dela, se alguém chegar lá e desarrumar e colocar no lugar, ela vai ver que não está no mesmo lugar que ela deixou. Ou não é? Ela vai ver, ela vai falar: opa, peraí, alguém vem aqui procurar a roupa e mexeu. A mulher vai saber. A mulher sabe. A mulher que gosta das suas coisas em cada detalhe,
Mas quando a pessoa desorganiza, não tem um instinto de organização, ela cria costume com a bagunça. E na bagunça ela quer fazer de qualquer jeito. Então vira costume. É a mesma coisa. Tem um cidadão, que eu não vou revelar nome, que o pastor falou para ele: ó, rapaz, Deus está me revelando que você está fazendo coisas erradas com o povo. Olha na cara dele. Ele falou assim: não, está errado, não está mostrando nada não, pastor. Onde toda vez você fala que eu estou errado e eu não acho que é em mim. Eu falei: rapaz, ou você está mentindo para mim, ou você é um bom ator. Deus vai te mostrar onde você está errando. Um belo dia, aconteceu um ato. Ele estava com essa pessoa, com um homem. E aí? Ela passou do carro errado? Teve um dia que aconteceu. Eu estou falando de costumes aqui. Eu estava em casa. O Senhor falou no meu ouvido: fala para minha serva lá. Eu falei: vai lá agora! E Deus está mandando você ir lá na casa da pessoa. A pessoa morava na rua, uma família abaixo de casa. Eu falei: vai lá! Deus mandou você largar tudo e ir lá. Ela foi, saiu correndo. Aí, ó. Quando ela chegou lá, o infeliz estava com o tempo. Então, assim, toma cuidado. Não crie costume naquilo que o céu não gosta. Corrija. Às vezes você pode falar: pastor, mas irmão, o céu está atento em nossa vida, em nossa história, em nossos caminhos. Às vezes nós não estamos vendo, mas o irmão do lado sabe onde você está errando. Alguém na tua casa sabe onde você está falhando. Tenta corrigir. Porque às vezes é isso que está impedindo a tua bênção. Às vezes é pouca coisa, gente. Às vezes você ora, você faz, mas é pouca coisa que você precisa se consertar. O céu. Às vezes o Senhor está falando para você: não é a tua casa, não é a tua vida, é essa situação. Você sabe qual é isso? Um dia o céu pegou eu pela orelha e falou assim: ó, muda e tal atitude. Era um costume que eu tinha antigamente. Eu tive que mudar a igreja para as bênçãos chegarem. Está entendendo? Tem gente aqui, vou falar assim. Tem gente aqui que o costume dela é escutar a música mudando. Escuta até o louvor, mas depois o funk, né? Você vai ter isso. Tem pessoa que ela está tão acostumada de ouvir sertanejo, outras músicas mudando, que é automático. Quando ela ouve, ela já começa a cantar. É automático. São costumes. E o Senhor está dizendo: muda o teu costume. Muda as tuas atitudes. É tão coisa tão pequena. Às vezes é isso que está impedindo de você ser contemplado. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, igreja? Vamos orar com a oportunidade? Tem uma pessoa aqui pedindo um sinal para nós. Escuta. Tem duas pessoas aqui pedindo um sinal para Deus. É um homem e uma mulher. Pastor, não, estou falando de casal, estou falando de homem e mulher. Não é homem e mulher, é quem está no meio da congregação. Está pedindo um sinal para Deus. E um sinal
familiar. É familiar, é forte, foi criança. E o Senhor está dizendo assim, que para Ele fazer o impossível chegar até você, você tem que aprender a passar em silêncio a provação. Porque tem provação que nós temos que entender que as pessoas do teu lado não é culpado. E às vezes você entra na tribulação das guerras e você descarrega em pessoas que não têm culpa na tua luta. É forte arrepiando aqui. E você tem pedido para o Senhor entrar com providência na tua área financeira e familiar. Mas o Senhor está dizendo aí, a guerra é tua. Começa a passar de boca fechada. Nem toda aprovação você tem que contar com os outros. Nem toda guerra você tem que descarregar em pessoas que não é para passar por você. Por quê, pastor? Porque quando Deus lança a promessa na vida de alguém, Ele cumpre a promessa. Mas para Ele cumprir promessa, aquele que pediu a promessa tem que passar de boca fechada. Então tem situação que a tua família, os teus filhos, a esposa, o teu marido, não é culpado. Ele não tem culpa das tuas guerras. E Deus está vendo os teus estresses. Deus está vendo a tua preocupação. E para você ver que é você que Deus está entrando na área financeira, você está no tempo final, você anda de um lado para o outro, olhando para o céu. Você não consegue ficar parado. A preocupação está tão grande na tua vida, você não sabe como você não dela. Mas presta bem atenção. Você tem olhado só para a preocupação, para os números, e não está olhando o anjo que está do teu lado. Você até ora, você até busca, mas do nada você acaba saindo da ordenança e fica preocupado. E a tua preocupação é tão demais que um homem, eu estou falando aqui, que você é ansioso. Você é ansioso, você é ansioso, você quer fazer para amanhã, para hoje, o que você vai fazer para amanhã. Você é uma pessoa que você tem que terminar o que você tem. Você é ansioso, você não sabe esperar. Você não sabe aguardar. Ei, tem coisas que Deus vai fazer que nem Ele fez com o povo do Egito. Ele vai mandar no dia e o quê? Alguém sabe? Ele vai mandar no dia e amanhã proverá. Olha para o teu irmão, fala para ele: a tua ansiedade está preocupando a tua casa. Oh, glória. A tua ansiedade, olha para a cara da pessoa aí, estou tremendo aqui. Fala para ele: ei, a tua preocupação está fazendo a tua casa também se preocupar. Presta bem atenção. O teu estresse, fala teu irmão, é teu. Você não pode jogar no teu filho, no teu marido, na tua esposa, na tua casa. Não, eles não são culpados. Ô pastor, por quê? Porque quem tem que passar e contar testemunho é você. É você que vai passar, vai chegar na promessa e vai testemunhar. E você se alegrando na casa assim, alegra também. Sim, meu Senhor, aleluia. Quem aqui já recebeu bênção do céu? E quando se alegrou, a família também se alegrou. Não é o teu momento. Mas se você andar triste, a família também vai andar. Você é espelho. Olha para o teu irmão e fala: você é espelho. Alguém está te vendo. Alguém está te observando. É aquela pessoa que fala assim: o filho é o espelho do. Se o filho vê o pai andando em desespero, ou a mãe andando em desespero, o filho vai desanimar.
família. Estou falando de dentro, estou falando que eu fiz. O filho desanima. Por quê? Porque ninguém pode jogar preocupação naqueles que não conseguem suportar o processo. Você suporta, porque foi para você que Deus deu. Agora joga a tua prova em cima das costas do outro. Ele não vai suportar. Sabe que ele vai olhar para você? Eu não tenho culpa dos teus problemas. Ele vai olhar, você tem que falar isso. Eu estou pregando com alguém. E Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua vida, o teu cenário. Mas você precisa entender que não é do teu jeito. Olha o teu irmão fala para ele, não é do teu jeito. É do jeito de Deus. Olha. Tem pessoas que têm até promessa. Mas largou a promessa, esqueceu da promessa, quer saber a promessa. Glória a Deus. E Deus, a palavra do Senhor não pode voltar. O que o Senhor fala tem que ser cumprido. Vou pregar para pessoas aqui que tem promessa, que está querendo retroceder. Tem promessa, que está querendo parar. Você não veio aqui. Olha o teu irmão fala, você não veio aqui, amor. O Senhor veio para falar contigo. Aleluia. Glória a Deus. Irmã, pega essa cama. Tem coisas, irmão, que é para Deus. É só Deus que faz. Se nós colocar a mão, ou se preocupar, Deus não vai entrar nisso. Tem coisas que é Deus que resolve. Tem coisas que nós temos olhos e 10 pés para que Deus nos justifique no meio das pessoas. Deus, Ele é aquele que escuta orações em silêncio. Estou olhando para uma mulher que mesmo angustiada, mesmo aflita, está falando com ela. E o Senhor está dizendo, eu ouço as tuas orações. Eu ouço naquele tanque. Eu ouço naquele tanque. Olha o que o Senhor manda dizer para você. Eu estou vendo você no tanque, mexendo com roupas, e falando com o Senhor e até louvando. Estou mentindo aqui, irmão. Conforme você lavar, eu via como você colocava e estendia as roupas. Num varal não grande, mas pequeno. E cantava. Louvava ao Senhor. Parece que eu estou dentro da tua casa. Dentro ali no corredor da tua casa. Nem sei se sua casa tem corredor. E o Senhor está falando para mim. Fica em silêncio. Porque você entregou na minha mão. E você falou, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, Pai. Ela foi. E o Senhor está falando para você, mulher. Por esse dia eu vi você sentada no sofá da sala. E você ficou inquieta. Só pensando o que você iria fazer. Mas o Senhor está dizendo para você, eu te trouxe aqui, você não ia nem vir. Você falou, eu vou lá porque eu quero que o Senhor falar comigo. Foi. E a mulher que eu estou falando da parte da família é você. O Senhor falou para mim, eu entrarei com resposta lá dentro. E mostrarei que a tua oração eu tenho ouvido. Fica tranquilo. Que aquilo que você colocou na mão do Senhor, Ele está trabalhando. Porque às vezes nós falamos com o papai, parece que o papai que fala conosco. Mas o Senhor nunca deixou de falar com você. Porque quando você precisa da resposta, Ele toca nos teus lábios e você louva. E você sente uma paz. É o Senhor dizendo, fica tranquilo. Tá tudo nas minhas mãos que você colocou. Todos eles estão na minha mão. A tua casa, a tua vida.
sabe a luta que você tem que passar. Eu estou olhando para você, eu estou vendo um casamento, mas não estou vendo um casamento. Ah, isso é forte. Eu estou vendo um relacionamento, mas não tem relacionamento. Como pode um casal ser casal, mas não tem mais aquele amor? Às vezes está bom, às vezes não está. Mas o Senhor vai mudar a situação. Porque o alvo de Satanás era arrancar, separar a tua família, dividir cada um por canto. Mas o Senhor está dizendo: eu sou Deus de promessa, Deus de aliança, e o que eu te prometi eu vou cumprir. Aleluia, Senhor. Senhor amado, poderoso, aleluia, Jesus. Posso pegar algo com você, Eduardo? Glória. De tudo que o Senhor prometeu, o Senhor não volta uma palavra inútil. Mas tem processo que nós temos que passar. E muitas das vezes no processo, Eduardo, nós vamos passar sozinhos. Vamos subir no monte sozinho, vamos orar sozinho, vamos ler Bíblia sozinho, vamos até ter um carro falar com o Pai sozinho. Tem situação que nós vamos falar com o Pai sozinho. Mas tem coisas que jamais, se nós não olharmos para o céu e ver o céu, nós não vamos conseguir ver a guerra. Não que está fora, mas que está dentro. Porque quando nós olhamos para a situação, para o cenário de fora, nós esquecemos da guerra que está dentro. E qual é a guerra que está dentro, pastor? Às vezes tem muita guerra dentro de casa que nós não sabemos. Às vezes tem guerra dentro do coração de uma mulher, do coração de um filho, que nós não sabemos. E nós queremos guerrear para fora. E a maior guerra que dá para vencer, nós não conseguimos vencer, que é dentro de casa. Então tem guerras que nós até vencemos lá fora. E trazemos o alimento para casa. Mas é a maior guerra que está dentro de casa. Porque aí o interessante é, Eduardo, que condições, dinheiro, nós mantém a casa, paga contas, mas é a estrutura da família. Pastor, às vezes o Senhor quer um particular da gente. Qual, pastor? É dizer: Senhor, não precisa fazer, mas faça. Trabalhe em mim primeiro. Faça de mim o teu profeta, teu vaso que for. Na hora que nós entender o que o Senhor quer que a gente, aí você vai ver a mudança dele. É, Deus, aleluia, Senhor. Porque não adianta Deus mudar lá fora. Como assim lá fora? Lá fora pode estar tudo bonito aos olhos humanos, mas e dentro? Tem pessoas que por fora vê um semblante bonito, mas dentro tem pessoas, estou falando do teu caso, mas tem pessoas que estão perdendo a família no Senhor. Ô pastor, tem pai que não vê a tristeza de um filho, tem esposa que não vê a tristeza de uma mulher. Porque a preocupação está tão grande que o cenário é mais favorável olhar para a preocupação de fora do que para a preocupação de dentro. A hora que nós trabalharmos no cenário de dentro, Deus vai trabalhar do lado de fora. Aí, os alicerces são erguidos, são reforçados. É Deus dizendo: eu tenho visto a tua preocupação, Eduardo. Eu não sei nem como está a tua vida financeira, conjugal, sentimental, espiritual. Não sei.
vou falar para você, mas você não quer. E o Senhor é Deus de promessa. E o Senhor não muda o que fala. O que Deus te prometeu, Ele cumpre. Ele vai cumprir para você o que te prometeu. Mas você tem que entender que não é a promessa, mas sim você que Ele quer. Às vezes nós olhamos para a promessa e esquecemos o Senhor. E eu? É o Senhor dizendo: para de olhar para a promessa e começa a olhar para você, para a promessa que eu tenho em você, na tua história, na tua vida, porque no meio do caminho vai aparecer muitas coisas. E se você ficar olhando para essa tempestade, você não vai parar em lugar nenhum. Entenda que Jesus mesmo disse: ei, e se Jesus parasse no meio do caminho daquela cruz? E Jesus parasse no meio do caminho daquela cruz? Eu não quero saber, não é minha. Mas o que é teu, leva. É o Senhor dizendo para você, Eduardo, você precisa entender que não é bens material, não é carro, não é dinheiro, mas é você que eu quero. Muitas das vezes o filho não vai ser culpado, a esposa não vai ser culpada. Muitas das vezes somos nós juntos que estamos no barco pesando a situação. É o Senhor dizendo: eu te chamei para pregar, eu te chamei para fazer, eu te chamei para profetizar, eu te chamei como profeta. Você precisa entender que não é você, mas eu que trabalho em você. Ei, Nicodemos sabia a palavra, Nicodemos era mestre, mas Nicodemos não entendia a profundidade que Jesus estava querendo com ele. O que, pastor? Nicodemos, tu pode ser mestre, tu pode entender, Nicodemos, mas é necessário que tu nasça de novo. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Você precisa entender que você prega lá fora, mas não vive aqui dentro. Você prega lá fora, mas não anda como prega. Jesus estava dizendo para Nicodemos: ei, Nicodemos, até aqui você anda do teu jeito, mas agora vai ser do meu jeito, Nicodemos. Por isso que você tem perecido, por isso que ainda é Deus dizendo: você precisa entender que eu vou te colocar em lugares grandes, rapaz. A Bíblia diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você precisa entender que em todos os lugares não vai ser favorável. Você precisa entender que igreja, estrutura, não para o chamado. Você precisa entender, Eduardo, que no meio do caminho vai levantar pedra, ter orgulho, caluniadores. Você precisa entender que no meio do caminho vai levantar falso profeta. Você precisa entender que o Senhor te trouxe aqui para dizer para você: o chamado é contigo, rapaz. Você pode subir no altar e a pessoa não gostar da tua pregação, mas a tua parte você fez. Você pode ir numa igreja pequena, grande, média, e a pessoa não te aplaudir, mas a tua parte você fez. Você tem que entender que não é você, mas Cristo que anda em você, rapaz. A hora que você entender que o Evangelho não é do jeito que nós pensamos, você vai ver Cristo catar nas tuas mãos e dizer: agora eu vou operar, agora eu vou fazer. Ah, pastor, mas Deus está me abençoando. Deus está te dando o necessário. Ei, porque as promessas ainda não desceu na tua mão. Ei, é o Senhor dizendo: eu te dou o necessário. Eita, mas o que eu tenho para ti é grande, é grande, é grande, não é pequeno. É Deus, aleluia. Por isso que às vezes você não entende que até vai o que você faz, mas no meio do caminho vem as tribulações, vem as guerras, para tudo. E às vezes você não entende, não entende. Tem dia que está bem, está próspero, mas tem dia que está vindo, que dá vontade de parar tudo. Você precisa entender que o vento só sopra, só bateu naquele
fraco. Quando Jonas começou a ser desobediente, mas quando Jonas entendeu, ele me joga dentro do mar, me lança, que a culpa não é vocês, é minha. Aí você vai entender o que Deus tem para a tua história. O Senhor te trouxe aqui para dizer para você: eu quero mudar o ambiente, eu quero mudar a tua história, eu quero te levar para muitos lugares para levar a minha palavra, mas você precisa entender, ei, que é eu que faço, que é eu que opero, que é eu que faço todas as coisas. Aleluia! Tem bênção do céu esperando você chegar. Eu já vi bênção descer, ser entregue na mão do céu, mas agora a bênção parada, o céu vai ir até a bênção. Pastor, onde que aconteceu isso na passagem? O que Deus falou para Moisés? Sobre a terra o quê? A terra aqui prometida. Mana, Deus lançou a promessa. Quem teve que ir até atrás? O povo. O povo teve que ir. É Deus dizendo para você: eu lancei a promessa de você ser um pregador. Eu lancei a promessa de você ser um pregador da minha palavra. Ei, pastor não vai pegar nas tuas mãos não, rapaz, tu já conhece a palavra. Pastor não vai passar a mão no teu cabelo não, rapaz, tu já conhece a palavra. Muitas das vezes você vai ter que entender que você vai ter que caminhar só, oh glória. Muitas das vezes você vai ter que entender que trocar de igreja, eita, não muda o ambiente, caramba, suja. Você vai ter que entender, eu vou ficar aqui, nem se for a base de guerra, mas eu vou vencer. Onde Deus te colocar, cria raiz, a suja, porque Deus quer exaltar a tua história, rapaz. É o Senhor dizendo para você: eu quero mudar o ambiente, eu quero transformar o ambiente, mas primeiro, para mim transformar o ambiente, eu tenho que fazer você. Entenda, e muitas das vezes a pessoa não vai ver o Deus erro. Eu tenho erro, todos nós temos. Mas eu às vezes não vejo meu erro, mas a minha esposa vê. E quando ela vê meu erro, ela fala amor. Quando ela fala amor, eu já entendo. Estou errando em algum lugar. Muitas das vezes a esposa não vai falar para o marido quando ele está errando, mas ela vai soltar na hora do nervoso. Ela vai soltar tudo que está guardado, vai descarregar. Então nós temos que ver como está o ambiente. Às vezes nós queremos ver a promessa, mas o ambiente nós não estamos vendo. Nós estamos olhando direto para a promessa, mas o ambiente nós não queremos ver, nós não queremos enxergar. E por causa de muita gente que olha a promessa, mas não olha o ambiente, estão perdendo casamento, estão perdendo filho, estão perdendo família, estão perdendo guerras. Um dia eu olhei para o irmão e falei: irmão, saí daqui, fui lá em São Vicente, está pastor aí. Eu falei: irmão, o Senhor falou para mim que tem um diabo rodando no teu casamento. Sabe o que ele falou para mim? Está repreendido, meu casamento é de Deus. Eu falei: irmão, saí de Bauru, vim aqui à toa, está entregue, você e Deus. Quando chegou no outro dia, ele me ligou. Não foi outro dia, né? Nós fomos pregar em outra cidade. Nós fomos lá em Itaju, chamaram para pregar lá em Itaju. Chegou lá em Itaju, acabou o culto, nós estávamos saindo para fora. O Senhor falou: para, volta para trás. Eu voltei para trás, olhei para a mulher e falei assim: hoje Deus remove a pedra, não põe a tua mão. Quando chegou no outro dia, ele acordou virado a cabeça, foi lá no cartório, pediu divórcio, fez tudo armado. A mulher até deu, porque ele pediu. Quando pediu o divórcio, no outro dia, Deus congelou o coração dela.
e abriu o coração dele, a realidade. Ele viu quem estava perdendo. Ele começou a me ligar sem parar, pastor, ora por mim, pastor. Eu tomei uma decisão, pastor, que eu não podia ter tomado, o Senhor até me avisou lá. Eu falei, eu não oro mais. Porque o Senhor falou, você não deu ouvido, agora vai pôr o joelho no chão. Tem muita gente que Deus tem falado, Deus tem falado, ó, vai por aqui, está indo por lá. Ó, faz isso, está fazendo errado. Ou até mesmo quando o pastor fala, não vai se cumprir. Irmão, presta atenção. Se for para mim falar coisa que não deve, eu nem entro no evangelho. Tem muitas pessoas aqui que foram abençoadas. Abençoadas. E tem muitas pessoas que saíram. Congregado, não falo dos visitantes, congregado. Visitante, eles às vezes têm ministério. Eu não posso tocar isso. Presta atenção. Deus, Ele usa os teus filhos, os teus servos. Deus pode usar até você. Até você. Deus usa a tua esposa, teu filho. Deus usa, irmão. Basta você se posicionar. É Deus dizendo para pessoas aqui: eu vou cumprir promessa. Eu vou cumprir promessa. Mas você precisa entender que promessa se cumpre só quem é obediente. Glória, verdade de Deus. Deus também conhece o Senhor. Adianta. Muitas das vezes você não quer. O Senhor me mostra você muitas das vezes não quer. Calada. Você é uma pessoa que você às vezes até fala, mas no teu nervoso. Você é uma pessoa que você fala muito. E isso tem te feito mal. Você guarda muitas coisas no teu coração. Se você for soltar o que você tem guardado no teu coração, vai sair coisa até ruim. Porque você é uma mulher. Você me permite de falar? Se você me permite falar, eu falo. Permite. Você é uma mulher, você até fica quieta, analisa, olha, fala quando é para falar. Mas quando no teu nervoso você fala, sai. Raio da tua boca para falar as coisas. E as pessoas não entendem. Mas para você soltar raio da boca, é porque você já está suportando muito. For mentira, você pode falar, pastor, é mentira. E isso está te fazendo mal. Porque tem coisas que você está guardando aí, nem teu marido sabe, nem teus filhos sabem. Mas às vezes você fica quieto para não trazer preocupação dentro de casa. Porque você já está vindo do cenário. Mas o Senhor está dizendo para você, filha, eu lancei uma promessa sobre a tua vida. E você precisa entender que aquela promessa que você falou para mim naquele quadro, Senhor, cuida da minha família. Você me entende aqui, pastor? Senhor, cuida da minha família. E essa oração que você fez naquele quarto, teu esposo não estava do lado, teu filho não estava do lado. Você se pegou triste, angustiado, e você chorou. Você falou com o papai. E eu via como sentava um anjo na beira da tua cama. E ouvia as tuas palavras, as tuas petições. E o Senhor está dizendo para você: você precisa entender, que quando o barro balança, sou eu balançando para que você acorde e a família desperte para um novo encontro. Você precisa entender que eu te prometi uma promessa, e muitas das vezes você tem parado essa promessa, dizendo não vai dar certo. E essa promessa eu vejo como tem poeira nela. Eu vejo poeira nessa promessa. Uma promessa que você até desfez parte dela. Assim o Senhor me mostra. Você se desfez parte dessa promessa. E o Senhor está dizendo: essa promessa não era para ser desfeita. Porque essa promessa foi construída com amor. E detalhe,
jeito que você pediu. Eu estou vendo Deus mostrando para mim, eu estou parado dentro do teu salão. E o Senhor mostrando para mim poeirado. E você desanimado dentro daquele salão. Dizendo, não vai dar certo. Se perguntando, mas eu nunca vi promessa retroceder. Porque meu filho tem sonho, meu marido tem sonho, mas você também tem. E às vezes, nós falamos para o Senhor, Pai, será que o Senhor está dizendo para você dessa maneira? Tem coisas que eu faço que você não entende. E todas as vezes você não tem percebido o meu anjo passando dentro daquela casa. O meu anjo passa todas as vezes naquela casa, ao ponto de tocar no teu esposo e orar. Olha isso, meu Deus. O interessante é que Deus nunca esqueceu de vocês. Muitas pessoas olham, vê as bênçãos que Deus fez, vê as promessas que estão acontecendo, mas não vê a luta que vocês passam, não vê as guerras que vocês têm enfrentado. Só Deus sabe a vontade de parar que vocês sentiram também. Só a vontade, eu estou falando parar em tudo, eu estou falando parar e ficar em casa, não ir mais lugar nenhum. E da boca saiu, não vou para igreja nenhuma. Olha, faz tempo que eu não vejo vocês. Não vou em lugar nenhum mais. Não quero saber mais nada. E nós do nervoso começa até sair coisas do evangelho. Mas não é o ambiente. Somos nós. Somos nós que o Senhor quer cada dia mais se derramando no ar dele. E se Ana parava quando Penina perseguia ela? A promessa não tinha sido cumprida. E se José tivesse desistido do que o Senhor tinha mostrado? Mas eu vejo uma mulher que está querendo desistir da promessa. Eu vejo uma mulher que está querendo retroceder daquilo que Deus falou. Mas o Senhor está dizendo para mim dessa maneira: se você crer, eu arranco a promessa de dentro daquela garagem. E arranco ela de dentro daquela garagem e coloco em lugares movimentados. Ô pastor, não entendi. Eu vou colocar em onde vai gerar. Eu vou colocar onde vai dar. Vai fluir. Isso que eu estou dizendo. Oh Deus, Jesus. Aqui crê isso. Um dia, a Silvana, você me autoriza a falar? Um dia a Silvana falou assim: pastor, eu quero um lugar movimentado. Quero um lugar movimentado. Foi isso? Movimentado. Não passava ninguém lá. Eu falei, meu Deus do céu. Mas eu não está operando? Tá, pastor, mas eu quero ver gente. Eu quero ver movimentado. Deus colocou até movimentar demais o ambiente lá. Eu fui lá ver lá. Fui lá com os olhos. Opa! Falei, meu Deus, o Senhor falou para mim. Ela não queria movimentar? Dá uma olhada no céu. Meu Deus, até demais. Até demais o movimento. Deus tirou ele de um ambiente e colocou. É assim que Deus vai fazer na vida de vocês. Às vezes, nós achamos que a promessa não vai se cumprir, mas vai se cumprir. E para se cumprir, você tem que o quê? Regar ela. E como você rega? No altar do Senhor. Ana regava a promessa no altar. O povo dizendo, você não gera. Ela falou, não, Deus vai fazer o gerar. O povo dizendo, você não tem, pode ter filho. Um dia eu vou ter. Olha isso, irmão. É Penina perseguindo. E olha que Penina morava com ela. Perseguindo ela. E ela dizendo, eu acredito que ele me prometeu. Olha isso, irmão. Eu estou costurando aqui, não está na Bíblia isso. Ei, é Deus dizendo para alguém aqui: não desista de lutar. O que eu prometi
que eu prometi, eu vou cumprir na vida de Jesus. Interessante, se o pai para, a mãe para, o filho também para. É automático. Para tudo. Estava falando com o pastor esses dias. Falei, meu Deus do céu, vou fechar o ministério. Vai, pastor. Eu vou fechar. Uma luta, irmão. Uma guerra. Esses dias também aconteceu um algo na minha vida. Não vou nem comentar. Uma guerra, irmão. Que eu fiquei sozinho. Como, pastor? Lelé. Eu não sabia se eu falava, se eu ficava de uma cabeça, ou se eu chorava. Pela situação que aconteceu na minha vida. Eu fiquei chocado. A pessoa falando comigo, eu tenho desespero. Ô pastor também tem luta das nossas. Você tem luta, mas Deus ainda está tendo misericórdia da tua vida. Imagine o pastor pregar para você, porta aberta, o pastor está precisando. Imagine o pastor precisar da cura, pregar a cura e o pastor está precisando de ser curado. E aí, irmão? Imagine o pastor lutando por algo da família, para não acontecer o pior na vida de alguém, e é na vida do pastor que aconteceu. Eu estou aqui. Olha para o teu irmão, fala para ele. Aprenda uma coisa: não olhe para as pessoas, não olhe para as fofocas. Aprenda a criar raiz, para que teu fruto possa gerar na árvore. Presta bem atenção. Mudar de ambiente, mudar de igreja, mudar de ministério, não vai fazer você escapar da luta. Às vezes vem luta até pior. Entenda. Eu falei com o pastor, teve um dia que eu estava com uma pessoa aqui nessa cadeira aqui, ó. E a pessoa ainda era um homem embriagado. Faz tempo que eu vejo ele assim. Embriagado. E ele aqui batendo palma. Pastor, eu pregava com a igreja estava cheia. Ele chegou a chorar. Pastor, eu estou bêbado, eu estou embriagado, mas eu estou ciente que eu preciso voltar para casa. Olha isso, irmão. Um bêbado fala disso. E agora tem pessoas que não bebem, não fumam, andam no caminho de Deus e não obedecem. Presta bem atenção. A tua vida só vai mudar quando você determinar. A tua vida só vai mudar quando você decidir. Sabe o que é decidir? Vamos na igreja. E ali ela vai ficar. Não importa a luta, ela vai enfrentar. Porque nós está lá para do homem. É assim que você tem que ser. Você nunca veio na igreja por causa do homem, você veio por causa de Cristo. Ah, pastor, mas minha mulher não quer vir, Vem você. Meu filho não quer vir, vem você. Ah, meu esposo não quer vir. Vem você e ora por eles para eles voltar. É assim que tem que fazer. Agora não, tem gente olhando para a situação e falar, ah, porque aí eu também não vou. É errado. Vem você. Se a tua casa está de ponta cabeça, vem você interceder pela tua casa. É assim. Amém, igreja? Ah, glória. Vamos ficar de pé, pastor, da oportunidade. Aleluia. A partir de hoje, se você entender o que Deus está falando, e a partir de hoje você passar, Nem se for o fogo passar perto de você, você passa calado no meio do fogo. A partir de hoje. Só orar, só ora. Se quiser chorar, sobe no monte, põe no rosto do chão e chora. Vai não, pastor. O pastor quer chorar do lado, no meio do buraco, lá e grita. Ah, Senhor! Irmão. Porque às vezes, chorar no ombro de alguém não vai adiantar. Às vezes a pessoa está pior que você. E você está chorando com a pessoa. E
Então você tem que chorar, aprender a chorar para Cristo. Salmista diz: elevo meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Irmão, se você ver, está pastor aqui, você vai pegar. Porque eu estou planejando colocar aqui um projetor. E eu vou pôr as mensagens, tudo. Um tanto de pastores, presidentes, pastores, que ligam com o pastor pedindo oração. Tanto, irmão. Tanto. Fala para o pastor orar pela minha vida, irmão. Eu quero me chamar, irmão. Pastor, revela aí. Deus não mostra nada. Não mostra nada. O pastor presidente ligou lá de São Paulo, lá, irmão. Pelo amor de Deus, pastor. Eu falei, não, tá bom. Respira. Você precisa respirar. Todos nós temos luta. Todos nós temos dia maus. Aprenda. O processo é seu. Aprenda, igreja. Aprenda. Cristo é prioridade. Aprenda. Irmão, a Bíblia diz assim: um cego pode conduzir outro cego. Ambos cairiam no mesmo? Amém. Não nos abismos, não por. Igreja, Tiago 3 fala da. Presta bem atenção, irmão. Você vê que eu estou falando isso, presta bem atenção. Sai de perto de pessoas que são murmuras. Só lembrando. Traz energia negativa para você. Por isso que às vezes você fica perturbado. Porque você encosta do lado de pessoas que só reclamam. Aprenda. Quando a pessoa vir reclamar com você, fala: vamos orar, irmão. Vamos orar. Sai de perto, irmão. Porque senão acaba atrapalhando até a tua vida. Está entendendo? Então, a partir de hoje, aprenda. Aprenda a passar o processo em oração. Tá? Pastor, se a partir de hoje eu fazer isso, vai mudar? Nossa, até o ambiente deve do teu lado. Mas você precisa entender que Deus quer mudar é você. E mudando você, muda quem? A tua casa. É, irmão. Se a esposa perder a confiança no marido, acabou, irmão. Ela não acredita. Ela não é, o pastor está mentindo aqui. A pastora sempre fica falando. A decepção é uma vez só. Ela fala. Quem é casado, se o marido decepcionar, vai acreditar? Vai. Presta bem atenção. Eu sei por quê, mas está servindo para alguém. Não decepciona a tua esposa. Não decepciona, porque o coração dela está que nem uma bomba. A hora que ela explodir, presta atenção. Tem mulher, ela suga, e quando ela manda para fora. Então entenda, tem processo que você tem que passar de novo. Bem, feche os olhos com a tua cabeça. Senhor Deus Todo-Poderoso e Eterno, Pai, eu quero entregar nas tuas mãos os teus filhos, Senhor. Pai, que cada um que vier, meu Pai, tenha uma oportunidade, possa adorar e bendizer o teu nome, pois eu entrego a tua igreja, o teu povo nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero dar uma oportunidade, sem demora de tempo. Aleluia. Oh, glória. Bruno, oportunidade, Bruno. Salve de palmas, Senhor. Salve, amada igreja, com a grande paz do Senhor Jesus. Amém. Queria semear um versículo da igreja que se encontra em Mateus 8:23. E Jesus, entrando no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no meio se levantou uma grande tempestade e cobertando pelas ondas, ele porém estava dormindo na polpa do barco.
E os discípulos se aproximaram-se dele e disseram: Senhor, Senhor, nos salve, e vamos perecer. E Jesus disse: Por que temais, homens de pouca fé? Meus irmãos, o que eu entendo nessa palavra? Que Jesus entrando no barco, somos como a gente, né? A gente estamos aqui na casa do Senhor, a gente entramos no barco com Jesus. Jesus está falando aqui que todos nós vai passar pela tempestade. Só que se a gente olhar na polpa do barco, quem que está na polpa do barco? É o próprio Senhor. E Ele vai acalmar a nossa tempestade. Aqui o Senhor estava esperando eles buscar o Senhor. Né? Qual seria a fé deles? A nossa fé. Na hora da tempestade, a gente pode se apavorar, mas a gente tem que buscar primeiro o Senhor. Confiar nele. Ter fé. Porque em Hebreus 11 vai falar: ora, a fé é um firme fundamento das coisas que não se vê. Mas se você vem em Hebreus 11, 2, ele vai falar: e Jesus é o autor e consumidor da nossa fé. É Ele que nos vai alimentar a nossa fé. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Falou de fé aqui, hein? Tempestade e fé. Falou na Bíblia. Lugares de pessoas que utilizaram a fé. Eita, Jesus, é forte. Dá uma oportunidade para Deus, amém, Deus? Só de bom. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, Santo, Santo Mestre. Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia a Deus. Glória. Tem hora que parece que tudo passou e que nada vai dar certo. É, Deus. Mas é nessa hora que a gente clama por Ele e o céu se abre ao nosso favor. Tem hora que as coisas parecem que não tem mais jeito e o jeito é parar. É, dessa maneira. É quando olho da janela do meu quarto e a noite não quer me nem deixar. A Bíblia vai dizer que essa noite tem tempo de passar. É quando o sol chegar pela manhã e o sorriso me entregar. Meu Deus, tem provisão, descansa o coração, sua vitória vai chegar. Aleluia! Abra os céus pra mim, eu pedi os seus anjos minha bênção entregar. Abra os céus pra mim e leve embora essa noite que não quer passar. Meu Deus, tem provisão, descansa o
e o jeito é parar. É quando você olha da janela do teu quarto e a noite não quer te deixar. Mas olha só o que a Bíblia vai te dizer. A Bíblia vai dizer que essa noite tem o tempo de passar. É só uma fase. É quando o sol chega pela manhã e um sorriso te entregar. Deus tem provisão. Descansa coração, sua vitória vai chegar. Oh, abra os céus pra mim. Eu tenho os teus anjos, minha bênção entregar. Abra os céus pra mim e leve embora essa noite que não quer passar. Meu Deus tem provisão, descansa o coração, sua glória vai chegar. Oh, aleluia! Abra os céus pra mim. Eu ordenei os seus anjos, minha bênção é te entregar. Aleluia! Abra os céus pra mim e leve embora esta noite que não quer passar. Meu Deus tem provisão, descansa o coração, sua vitória vai chegar. Meu Deus tem provisão, descansa o coração, sua glória vai chegar. Vai chegar. Eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Glória. Aleluia. Jesus é bom até demais. O glória. Pode chamar. A pastora? Glória, glória. O grupo de louvor vai falar hoje? Vai? Você vai falar alguma coisa? Aleluia. Tá, glória. Enquanto a pastora está no banheiro, vou dar uma oportunidade para ele. Ei, uma salva de palmas, por favor. Aleluia. Amém, igreja? Cumprimento a amada igreja na paz de Jesus. Amém. Quantos aqui nessa noite vieram ouvir a palavra do Senhor? Aleluia. Irmãos, gostaria de deixar uma rápida reflexão que se encontra lá em João 15. Gostaria que a amada igreja, por gentileza, abrisse a nossa Bíblia e me acompanhasse nessa leitura. João 15, em João 15 vai dizer: a videira e os ramos. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. Amém, irmãos? Agora você entende por que a gente passa por luta? Por que a gente passa por perseguição? Agora você entende
Por que muitas das vezes a afronta vem no nosso caminho, no nosso coração? Ei, é Deus dizendo para você nessa noite, se você está passando por luta, por perseguição, por pedrada, ei, é Deus te limpando, porque Deus quer que você gere mais fruto. Aleluia. É Deus dizendo para alguém aqui nessa noite que a palavra ela tem direção. Se Deus Ele está te limpando, ei, apenas agradeça o processo. Verdade. Porque muitas das vezes a gente só quer chegar no propósito. Só que é Deus dizendo para você nessa noite, aguenta o processo hoje para você chegar no propósito amanhã. Talvez é Deus dizendo para alguém aqui nessa noite, ei, não é no seu tempo, é no tempo dele. É no tempo dele, diz o Senhor. Meu Deus. Amém, meus irmãos? Senhor, agradeço a oportunidade. A glória, a palavra poderosa. Palavra poderosa. Ele é o que? A vida. Essa palavra que quem leu ela sabe, é poderosa, irmão. Se você for ler ela tem muitas passagens. Ela te leva até naquela árvore que Jesus, Jesus se deparou na frente dela e não tinha frutos. Ela leva em várias áreas na passagem da Bíblia. Uma passagem para mas Deus frutos a cada um dele. Então, o Senhor usou Henrique aí de uma maneira que está cabendo que foi falado dentro das provas, promessas, várias situações na área financeira da pessoa, não só financeira, como espiritual. Então, assim, para você chegar na promessa, é necessário você entender o processo. É necessário você entender que no processo você não morre. Ele te faz mais forte. Pastor, por que mais forte? Porque quando você está triste, querendo parar, é aí que você ora. Aí que você ora. Agora não ora. Entra na guerra para você não ora. Irmão. Todo mundo entra na guerra ora. Sabe quando você para de orar? É quando tudo vai bem. Aí sim, dá uma sossegadinha. Você não ora com fervor. Você pode até orar, mas não ora com fervor que você orar. Porque quando a pessoa está no vale, na prova, até a alma canta. Até a alma canta. De tanta guerra que você está passando. Senhor, quero chamar um grupo de irmã, né? As irmãs. Glória a Deus. Louvar ao Senhor, uma salva de palmas ao Senhor. E depois, o diretor da noite falou o Senhor e outro. É o de confirmação, o Senhor fala comigo. É eu, é o culto da igreja. O Senhor falou, deu certo. Glória a Deus. Você que vai sair dessa rocha. Vai sair disso. Glória a Deus. Deus quer falar. Ele usa o mais improvável. Aqueles que ninguém acredita. Aqueles que todos julgam, criticam. Não, esse não vai gerar. É esse que gera. Então Deus vai usar o menos improvável. Para mostrar para os mais improváveis que não é do jeito que eles pensam. Aleluia. Eita Jesus. Ministério de louvor, carruagem de fogo, atalaias, cumprimentos irmãos, papai do Senhor. Amém. Irmãos, eu vou deixar uma mensagem de Salmo 117. O Senhor diz: louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. A palavra do Senhor vai dizer para nós louvar Ele em todas as circunstâncias. É muito fácil você louvar na bonança. Eu quero ver você louvar quando o caminho está estreitando. Estreito para todo mundo. A diferença é que tem uns que continuam louvando e que tem outros que ele afrouxa no caminho. Quando eu perdi minha filha, com 7 dias o pastor voltou a ministrar. Só que tinha uns infelizes que não sabem que eu perdi um filho, que olhavam e falavam: a vida segue. Pega o filho e fala que a vida segue. Se você não tiver atalado na mão do Senhor e Ele não te segurar, você não aguenta. Porque não é fácil você perder um filho e Deus falar para você: segue, porque minha obra não pode parar. Em 7 dias eu voltei a agenda do pastor. E aí? Então, nós temos que estar atalados. Eu não sou perfeita, eu sou falha, mas nunca
nunca aponte ninguém. Tá vendo as falhas? Deixa Deus, porque é Deus que vai estreitar. Tá apontando? Deixa Deus cobrar dele. Antigamente falava de mim, eu ficava virada. Hoje, eu vou usar um termo baixo. Tô e andando. Deixa falar. Sabe por quê? Não existe esse negócio de falar assim que a colheita não chega. Eu falo para o pastor, a plantação é boa, mas a colheita é melhor ainda. Então, que nós podemos não apontar o irmão. Podemos ser realmente igreja. Nós estávamos num lugar onde, que eu falei, está gravando, que é uma vergonha os evangélicos. Sabe por quê? Porque não tem união. É um tal de olhar para a roupa do irmão, é um tal de criticar. E nós precisamos pegar algo em outro lugar. Estava lotado de católicos jogando bingo. Mas você não via. O cara gritando bingo, ninguém falando, todo mundo prestando atenção. E você está na igreja, independente de quem está com o microfone na mão, a pessoa está cochichando, está falando e não respeita, está andando. Quando vê que no louvor tá, todo mundo quer, mas quando chega na hora da palavra, parece que tem um formigueiro, não fica quieto. Pastora, você não tem freio? Não, não tem. Porque a hora que eu vi isso lá ontem, eu chamei a atenção de toda a gente, dá uma olhada para aquilo que eu estou vendo. Então, não é defender, independente, que nós possamos ser diferentes. Chegar num lugar, as pessoas olhar, o brilho é diferente, a atitude é diferente. Não envergonhar o nome do Senhor. Porque quando você carrega o nome de cristão, o peso da nossa vida é maior. Amém? Vamos lá, meninas. Glória a Deus, aleluia. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar. Se no deserto tu estás cuidando de mim, de um alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para ver em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. Quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te
Amém, igreja? Vamos ficar de pé, igreja? Oh, glória. Igreja, ontem eu e a pastora atendemos um pedido para ir lá no Paraná, né? Fomos lá no Paraná, fomos às pressas para o Paraná. Chegamos no meio do caminho para crescer lá. Por quê, pastor? Por causa de uma pessoa que se diz certo e não é. Presta bem atenção, no meio do caminho vai aparecer alguém que vai tentar parar o teu ministério. Não pare com as pessoas. Siga em frente. Jesus seguiu em frente. Eu fiquei até triste por causa do profeta que ia pregar lá. Eu vou levar ele. Porque assim, irmão, o cristão tem que ser sim, sim? Não. Se eu combino algo com um irmão 6 meses atrás, falando para ele que tal dia eu teria um compromisso, esse irmão marcar comigo, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que aceitar, mas chega na data, e aí eu confirmo para ele na data, de manhã, está tudo certo? Não, está tudo certo. Aí chega de tarde, na hora ele me cancela. Vamos lá, né, irmão? Aí ligou o vaso, está dizendo, pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. E nós foi, irmão. Mesmo assim, não deu tempo, porque é quase 3 horas de viagem. Quase 3 horas. Batendo lá na balsa, porque pega a balsa, porque eles lá. Batemos, não descemos a serra, batemos a balsa, como nós batemos para pegar a balsa. O rapaz ligou, ó, já fechei a igreja. Tinha 10 horas lá. 10 horas. A hora que ele foi levar o rapaz, ele ia na tempo. Fizemos de tudo. Marcamos os nossos afazeres para ajudar meu irmão. Eu vou te levar. Né? E nós levamos, mas não deu tempo, irmão. Não foi por causa de nós, foi por causa de quem te marca. Mas, irmão, presta atenção que eu estou falando isso. Honre nos seus compromissos. Tá? Seja um cristão sim ou não. Pode, mas se não pode, fala não pode, acabou. Não precisa inventar a história. Fala, irmão, não posso. Ó, irmão, eu posso. Seja um servo obediente. A Bíblia diz assim: apresentai ao Senhor como obreiros aprovados. Você não está apresentando ao pastor, ao Senhor. E tudo que você faz, você vai colher, irmão. Está vendo? Por que eu estou falando isso? Porque o rapaz ficou até chateado, né? Tinha um semblante dele, né, pastor? Coitado. Um homem de Deus. Aí o rapaz que ia levar ele ligou para ele, dizendo para ele: você cancelou já a pregação? Então presta bem atenção agora. Muitas das vezes Deus vai te usar para pregar, teu filho, levará vocês em muitos lugares. Presta bem atenção. E sempre vai aparecer alguém para parar o chamado de vocês. Então lembra que vocês não estão por causa do homem, vocês estão por causa de Deus. Está entendendo? Então se levantar situações, circunstâncias no meio da caminhada de vocês, entenda que ninguém está com a pedra na árvore que não gera. Está entendendo? Se estão se levantando é porque estão vendo os seus frutos. Se está vendo os seus frutos, você está andando no lugar certo. Agora tem pessoas que só porque eu vou tacar a pedra já reparam, porque você diz, não chega nada. Está no lugar certo. Porque se você não estivesse no lugar certo, ninguém estava te incomodando. Ninguém está te incomodando. Está entendendo? Então seja servo. Deus te chamou honre e dê exemplo naquilo que Deus te chamou. Assim é teu filho também. Quero chamar o filho do Eduardo aqui. Né, igreja? Mas por que chama ele, irmão? Tem que entender que é ele. Tá? Aleluia. Posso chamar aquele que Deus me indicar, eu vou chamar aqui. Ó, é aquele que vai ser. Não é porque o profeta não faz o que quer, faz o que Deus quer. E se não chamou ele é porque tem água para jogar ali. Tem algo que vai ser lá. Você tem que falar. Deixa Deus te usar. Seja tua mão para cá, igreja. Por quê? Porque como a caminhada dele está começando, a igreja tem que interceder para a vida dele. Porque os ataques na vida de um profeta, de um pregador,
além de ser carnal na releva, porque vira as costas e deixa falando, mas é na mente. Ó, as guerras, muitas das vezes, a guerra do profeta, do pregador, vem na mente, né? Estenda a tua mão para cá, vamos orar para a vida dele. Ô, pastor, calma. Quem já viu a história de Jeremias? Ele está sendo um vaso na mão de Deus. Não na mão do homem, na mão de Deus. Então, o vaso estava fazendo o quê? Sendo. Então é só Deus que pode jogar a história deste homem, viu? É só Deus. Quem monta é Deus, quem transforma é Deus, e quem faz é Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso e Eterno, Pai, eu entrego o teu servo nas tuas mãos, Senhor. O sabe, o chamou e tu o conhece. Pai, usa ele, Senhor. Toma ele, Senhor, para falar com o teu povo. Pois entrego ele nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma salva de palmas, Senhor. Aleluia, Jesus. Cumprimento a igreja com a amada paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria, estamos aqui mais um dia na casa do Pai. Confesso que eu não esperava pregar nessa noite, o pastor me pegou de calça curta, mas se o Senhor ordenou, quem sou eu para questionar, não é mesmo? Igreja, eu queria que a igreja abrisse as suas Bíblias no livro de Gênesis, o capítulo 41, no versículo de número 40. Livro de Gênesis, capítulo 41, versículo de número 40. Tu estarás sobre a minha casa, de acordo com tua palavra. Todo o meu povo será governado. Somente no trono eu serei maior do que tu. E Faraó disse a José: Vê, coloquei-te sobre a terra do Egito. E Faraó tomou seu anel da sua mão e o colocou sobre a mão de José. E o vestiu com vestes de linho fino e colocou um colar de ouro em volta do seu pescoço. E o fez subir na segunda carruagem que ele tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai, e ele o fez governador sobre toda a terra do Egito. Até aqui, igreja. Igreja, para a gente chegar nessa passagem, nesse versículo, a gente tem que voltar um pouco no tempo, um pouco antes desse homem ser governador da terra do Egito, somente abaixo do rei, do faraó. Se a gente for ler o livro de Gênesis, a Bíblia vai nos dizer de um homem chamado Jacó, que teve seus filhos, e de todos os seus filhos, todos nós sabemos que quando uma família tem mais de um filho, sempre tem um preferido. Não adianta falar que não tem, porque tem sim. Sempre tem um. E especialmente naquele tempo, pastor, era sempre o primogênito, porque um pai podia até gostar mais dos outros filhos, mas o primogênito, o mais velho, era aquele que ficaria com a maior parte da herança. E José era justamente o contrário. José era o segundo filho mais novo, somente acima do seu irmão mais novo, Benjamim. E a Bíblia vai nos dizer que o seu pai, Jacó, o amava mais que todos os seus irmãos. Porque José, quando ele nasceu, acredito eu que quando nós nascemos, nós somos escolhidos. Nós somos escolhidos desde o ventre para um propósito maior. E o Senhor, ele tinha esse propósito na vida de José. E a Bíblia nos diz que o seu pai, em uma forma de amor ao seu filho, ele o faz uma túnica de várias cores, simbolizando que ele era o seu filho favorito. E a Bíblia nos diz que os seus irmãos, eles o invejavam, eles tinham ódio dele, porque o pai amava mais ele do que a todos os outros irmãos. E a Bíblia nos diz que José, ele era um sonhador, ele sonhava. E quando ele sonhava, ele teve um sonho em específico primeiro, que ele estava num campo,
e o feixe dele ficava em pé, e o feixe dos seus irmãos se curvavam perante o dele. E quando ele contou isso para os seus irmãos ficaram enfurecidos, e eles disseram: nós vamos nos ajoelhar perante você, nós vamos te servir. E isso irritou tanto eles que eles não conseguiam falar pacificamente com o irmão deles. Isso guardou mágoa no coração dos seus irmãos, que eles não conseguiam falar normalmente com José. E a Bíblia nos diz que José tem um segundo sonho, em que o sol e a lua se curvavam perante ele. E quando ele contou aquilo para os seus irmãos se enfureceram ainda mais, e até o seu pai, que diz: eu e a tua mãe se curvaremos perante você. Porém, Jacó era um homem sábio, Jacó era observador, ele sabia que o seu filho tinha um dom desde pequeno, o seu filho estava destinado a algo maior. E a Bíblia nos diz também que um dia que seus irmãos estão apacentando ovelhas no campo, José vai até eles, e eles, já enfurecidos com muita mágoa, eles dizem: vamos matá-lo, dizer que algum animal do campo comeu ele, dar a túnica com sangue ao nosso pai como prova, e vamos nos livrar dele. Porém, a Bíblia nos diz que quando José chega ao local, eles tiram a sua veste e o jogam num poço, e se sentam simplesmente para comer. E a Bíblia nos diz também que depois que eles jogam no poço, eles veem uma carruagem com rumo ao Egito, indo para a terra do Egito. E a Bíblia nos diz que eles o vendem como escravo, vendem o próprio irmão como escravo. E dito isso, depois que José é levado embora, eles o entregam a sua túnica ao seu pai, dizendo: ele foi comido por um animal e sobrou apenas as suas vestes. Jacó entra em luto, e a Bíblia nos diz que ele chora dias e dias pelo seu filho. E quando José vai para o Egito, a Bíblia nos diz que José vai para a casa de um capitão do exército chamado Potifar. Porém, pastor, muitas vezes não é o lugar que nos limita, mas a presença do Senhor vai com a gente onde a gente vai. E a Bíblia nos diz que José, ele era um homem que ele carregava a presença do Senhor. E a Bíblia nos diz que o seu senhor, o seu capitão Potifar, ele era abençoado em tudo o que José tocava. Não por causa dele, mas por causa que José, quando ele entrava, ele transformava o ambiente. A sua presença carregava e mudava. Porque a Bíblia nos diz que José era um homem puro de coração, era um homem que seguia os seus mandamentos do Senhor. Então, o que ele obedecia o Senhor o abençoava, e abençoava o seu patrão. Mas, infelizmente, pastor, assim como José poderia estar como escravo, mas estava sendo abençoado, estava de certa forma, um tanto quanto bem, pois o Senhor estava com ele. Mas todos nós sabemos que Satanás, ele sempre vai armar algum plano para tentar tirar a gente daquele foco da presença do Senhor. Porque se ele tentou Adão e Eva, pastor, no paraíso, como que ele não vai tentar a gente nos dias de hoje? A gente pode estar naquela paz de Deus, falar: Senhor, hoje eu tenho a minha paz. Ah, mas o capeta quer tirar. Quando tentar tirar... E a Bíblia nos diz que a sua esposa, do seu capitão, do seu patrão, ela tem um desejo por José. Ela se deseja por José, ela quer se deitar com José. Só que José, sendo um homem íntegro, um homem temente ao Senhor, ele não vai aceitar isso, isso é um adultério. E ele se nega várias vezes, até que um ponto em que ela arma uma armadilha para José e acusa José de tentar se deitar com ela. E infelizmente, feito isso, José é jogado na prisão, é jogado no calabouço por um crime que não cometeu, por uma falsa acusação. E José, na prisão, os seus companheiros de cela, a Bíblia nos diz que eles têm sonhos, e José, tendo um dom de interpretar sonhos, ele interpreta o sonho dos dois homens. Passado algum tempo, um dos homens é levado até o faraó, servir ao faraó. E naquele tempo o faraó estava tendo sonhos
sonhos e visões do Egito, só que nenhum dos seus magos, nenhum dos seus homens estavam conseguindo interpretar os seus sonhos. E um dos homens que estava com José diz a ele: tinha um homem conosco na prisão, que eu e nosso companheiro tivemos um sonho, e ele conseguiu interpretar. E Faraó manda chamá-lo. E quando o Faraó fica diante de José, José interpreta o seu sonho. Porque o dom que Deus dá pra gente, irmão, vai além da capacidade humana. Vai além do que a gente consegue pensar, do que a gente consegue imaginar. E a Bíblia nos diz que quando quando José interpreta os sonhos do Faraó, a Bíblia nos diz que o Egito passaria por tempos de prosperidade e por tempos de seca. E dito isso, José alerta o Faraó para se preparar. E quando o Faraó fica magnificado com o dom de José, ele resolve promover José a governador. Governador do Egito, somente abaixo do próprio rei, é claro. Porque desde o começo, se a gente for pensar mesmo para analisar, a promessa já estava feita há muito tempo. A promessa já foi feita quando os seixos se dobravam, quando o sol e a lua se ajoelhavam. Mas tudo no que acontece, tudo que gira ao redor de Deus acontece por um propósito. José não poderia ser governador estando na terra, debaixo da casa do seu pai ainda. Porque os seus irmãos o traíram, o jogaram na prisão, foi jogado injustamente numa prisão, foi jogado injustamente por não ter feito crime nenhum. Porque tudo era parte do plano de Deus. O plano de Deus era jogar José numa prisão, porque na prisão que ele ficaria diante de Faraó e conseguiria chegar aonde aquilo. Porque ele tem um dom. Ou seja, o que eu quero dizer para a igreja, quando Deus dá um dom para a gente tem que usar o dom que Deus nos deu para chegar na nossa promessa, para chegar naquilo que a gente quer. E a Bíblia nos diz também que após José ser governador do Egito, a Bíblia nos diz que seus irmãos, eles descem até o Egito, eles descem e José se revela a eles. Eles dizem: o nosso irmão foi comido por um animal. Mas José diz: o seu irmão sou eu. Eu sou o seu irmão. E a Bíblia nos diz que José, em vez dele rejeitar os seus irmãos, a Bíblia nos diz que José o perdoa. Porque aquele que Deus abençoa, Deus sabe que tem um coração manso. Deus sabe que tem um coração segundo ele. Davi era conhecido como segundo o coração de Deus, porque por mais que errasse, por mais que pecasse, colocava a cara no chão, se arrependia, chorava, pedia perdão. Porque ser santo, pastor, não significa não fazer pecado nenhum. Ser santo significa se lavar constantemente, pedir perdão constantemente. Ser santo significa que a gente pode errar, mas a gente reconhece o nosso erro e a gente pede perdão, porque a Bíblia nos diz que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, não é mesmo? E a Bíblia nos diz que José, sendo o governador do Egito, acontece os sonhos de Faraó. O Egito passa por tempos de prosperidade, o Egito passa por tempos de perda, mas tudo aquilo segundo conforme Deus deu os sonhos a José, conforme Deus escreveu. Isso quer dizer que por mais que a gente pode tentar correr, a gente pode tentar impedir, mas se Deus falou que vai acontecer na nossa vida, vai acontecer. Queira o diabo muitas vezes, queira ou não, mas se Ele falou que você vai pregar, você vai pregar. Se Ele falou que você vai louvar, você vai louvar. Muitas vezes a gente não quer, a gente tenta se esconder, a gente tenta correr daquilo que Deus tem para a gente, mas o Senhor, Ele tem as suas formas de trabalhar, Ele tem as suas formas de cuidar de cada um de nós, porque a Bíblia nos diz que Deus tem planos para nós, planos de trazer prosperidade, planos de nos dar paz, planos de não fazer nenhum mal à nossa vida. E assim acredito Deus, que como Deus foi com José
Deus é conosco na nossa vida dos dias de hoje. Porque José, antes dele chegar na sua bênção, na sua promessa, José estava na prisão. Imagino eu, ele dizendo: Senhor, o que eu fiz para merecer isso? O Senhor se esqueceu de mim? O que eu fiz de errado? Mas nem todo mal é para a morte. Às vezes nós precisamos perder, pastor, para Deus ganhar na nossa vida, por nome do Senhor seja glorificado e seja exaltado, não é mesmo? E dói perder, infelizmente dói. Dói a gente receber um não de Deus, porque os planos de Deus não são como os nossos. A gente quer ir para a esquerda, mas o Senhor diz para a gente ir para a direita. E dói a gente receber um não. Fala: Senhor, mas por quê? Por que não? Porque o meu plano foi rejeitado. Mas a Bíblia nos diz que o coração do homem pode até fazer bons planos, mas a vontade do Senhor é a que vai prevalecer acima de tudo. Igreja, até aqui o Senhor me conduziu. Eu agradeço ao pastor Odinei pela oportunidade, agradeço à pastora Maria pela oportunidade, e as palmas louvam o Senhor. Aí tem aquele que vai falar: pastor, não era para pregar. Não é? Eu sei o Deus que fala, ó. Estava pregando ali, eu estava viajando. Deus usa os menos pesados. Olha, aqueles que ninguém acredita. Deus usa, irmão. Deus vai fazer ser um grande profeta, irmão. Deus vai usar. Olha, quem já viu essa história? Ele não fugiu do tio dela. Ele deu na dele. Ele primeiro aquilo que Deus instruiu ele. Você está entendendo, irmão? Isso é ficar atento às coisas de Deus. Isso é querer aproximar de Deus. O que eu tenho que fazer para aproximar? É a Bíblia, irmão. Comer. Não só de bom não, mas toda a palavra será bem. Bom, eu estou em cima aqui de uma palavra. E olha, é um exemplo de vida. José, foi um exemplo. Ele tentaram matar o filho dele, mas ele não retrocedeu. Até no momento difíceis, ele foi usado para interpretar as coisas. Olha isso, irmão. Entenda uma coisa: quando Deus tem um chamado, tem um chamado na tua vida, não é ninguém que pode atrapalhar. Interessante que ele falou ali a verdade dos dons. Tremendo que ele falou dos dons. Enquanto você correr, o teu chamado, dos dons que Deus colocou nas tuas mãos, você não vai chegar nas tuas mãos. Pegou aí, ó. Está lavada. Com a família de Cristo. Da mesma forma que ele está fazendo no teu filho, ele vai fazer na tua vida. A filha já era para estar longe. Mas o inimigo em forma de gente. Entenda? Vai que Deus mandou dizer para vocês. O inimigo vem em forma de gente para enfraquecer, distanciar a fé daqueles que servem. E o inimigo tem armado estratégia em forma de amizades, em forma de gente, para distanciar o que Deus tem na vida da tua filha. Tua filha já era os dons que Deus colocou sobre ela. É uns dons que, se ela usar, ela vai tirar muita gente desconcertada do altar. Cadê ela? Lá no carro? Ela é uma jovem que o inimigo tem perseguido ela. Aqui, ó. Na mente. Para que ela também, mas Deus é fiel. Você ainda vai ver ela pregar. Deus vai fazer. Você viu?
que às vezes não é a situação dentro de casa, é nós que entramos em preocupação demais com a situação de fora. Quando nós vemos que a situação de fora não está favorável, nós traz a preocupação para dentro do ambiente que está tranquilo. Sua família de Deus, é que Deus está falando neste homem. É que ele não tem oportunidade. A hora que ele pegar o pastor que pega na mão dele e fala, vai voar, rapaz. Vai voar. Aí ele vai voar. A hora que ele pegar na mão de um pastor que fala para ele, ó, vai! Aí ele vai. Porque na vida deste homem só vai aparecer pastores para segurar ele dentro do tempo. Ou não dá uma oportunidade. Porque sabe da onde o que Deus vai falar. Nem vou colocar de pé, gente. Quero agradecer a tua vida, a vida da tua família. Continue fazendo com o Senhor, sem olhar as pernas. Vai fazendo, Senhor. Faz. Mesmo que o cenário não esteja favorável. Olha para Deus. Continue olhando para Deus. Porque o que Deus tem na tua vida é a palavra. O Senhor vai te usar na palavra. Na palavra você consegue ver. Deus vai te usar para a tua palavra. E vai pôr muitos pastores aí já quero. Muitos. Amém? Amém. Igreja. Pastor, como que eu posso fazer assim? Essa é a minha vida, irmão. Você vai fazer aqui o ensino, né, pastor? Já conversamos com alguns irmãos. Aqui eu ensino aqui. É se você que decide se você quer aprender ou não, irmão. Ninguém te força. Você quer aprender, vai ter pessoas que vão te ensinar. Agora, se você não quiser aprender, vai ter cabeça. E não é só aqui, viu? Em casa também, né? Comida, alimentar. Lembra? Lembra? E sem fazer o que Deus manda, não tem como chegar na cabeça. Não tem como. Não tem como você caminhar. Se Jesus não caminhasse, ele não ia chegar onde Deus determinou para ele chegar. E ainda Jesus pediu para Deus tirar o cálice dele. Deus não tirou. Se você for ver em Isaías 53, você vai ver o que Jesus passou. E você vai entender que foi do agrado do Pai morrendo. Olha isso. O pai olhar para o filho e falar, é teu agrado, tio. Olha isso. Jesus sabia o que ele tinha que passar esse processo. Jesus sabia. Pode ver que se você for ler a história, você vai ver que alguém tentou levar com isso para ele. Mas que era para Jesus carregar, era para Jesus carregar. O que era para Jesus fazer, era para Jesus fazer. Então entenda que é você que tem dado desculpa na caminhada. É você que tem dado desculpa. Não é o pastor, não é teu esposo, teu irmão, é você. É você. A hora que você se levantar, você vai ver que realmente era você. Amém? É uma posição de concha. Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todo e todo. Digam! Amém. Igreja, semana que vem, o grande. É semana agora, né? Semana agora? Dia 27, 28 e 29, o congresso. Ao estará conosco o primeiro pastor Israel, na sexta, no sábado. Irmão, quem conhece o pastor Rafael aqui? Da onde? Da onde ele é? Paraguaçu. Irmão, quem gosta de Bíblia, venha. O homem tem Bíblia. Eu fui ver esse homem pregar numa cidade de Cafelândia, na igreja do Danilo. O homem prega demais. Ele e uma mulher pregou lá. Olha, os dois lá. Foi Bíblia. A mulher, então, né? Um dia ela vai fazer a coxa ali. Ele vai estar aqui no sábado. E no domingo, pastor? Pastor Natanael. Outro que come Bíblia também.
Levantou um enviado cão, que já vou falar com rasgar, para falar mal de um dos pregadores. Meu irmão, vou falar uma coisa para você. Quem pega o passado da pessoa e joga no presente é diabo. É a mesma coisa a pessoa ir lá no teu mundo, lá onde você caiu, você errou lá, você era do mundo, e trazer para frente para parar a tua caminhada, irmão. Tentaram fofocado lá no pai do irmão, É a vida dele. Então se refere a ele e Deus. quando eu fui para tirar ele do banho, sabe o que Deus falou para mim? Lembra da mulher adulta? Lembra você quando você caiu lá atrás? Eu não te levantei? Por que você quer contar aos outros? Por que você quer acreditar no que os outros estão falando? Olha isso, irmão. O que tem, irmão, fala para você aqui. O que tem de pessoas no cristianismo que era para dar exemplo e não estão dando, irmão. Vou falar para você. Olha, o macumbeiro dá exemplo. O católico dá exemplo. Mas o cristão. Cristão não, o crente. Irmão, está perdendo feio. A Bíblia diz que os filhos das trevas serão mais prudentes que os filhos Da luz. Jesus já estava falando. Os filhos da luz seriam desobedientes. Irmão, se ele está errando, você que não pode errar. Se ele está indo torto, você que não pode ir torto. Mas você pode pregar para ele e não dar mais torto. Está entendendo? Então seja exemplo, seja uma árvore que gera no teu trabalho, na rua, aonde você estiver. Seja diferente. Se alguém fofocar, não fofoca junto, sai de perto. Seja exemplo. E a tua casa será exemplo também. Por que, pastor? Você revela quem é você. O teu caráter revela quem é você. Se o teu caráter revelar você uma pessoa mal, a tua casa toda será. Jesus coloca como exemplo. Se o seu corpo, se o teu braço for mal, se os teus olhos for mal, todo o teu corpo será mal. Tudo, irmão, será mal. Então você tem que ser ele. Amém? Vão em paz em nome de Jesus. Semana que vem aí tem o congresso. Aí